Bom dia, meninos. Mais um vídeo do professor Lucas aqui, tá? Estou gravando esse vídeo agora para o nosso último roteiro do bimestre, tá bom? Então estejam preparados aí, vai ser um vídeo curto, não vou querer demorar muito não. Vou falar para vocês das atividades dos textinhos que eu passei aqui para vocês, ó, dá uma olhada. A primeira atividade que eu passei foi um texto sobre o Tiradentes, não sei se vocês estão lembrados, quem é esse maluco aí. Todo dia 21 de abril a gente comemora o feriado do Tiradentes, né? A gente está no momento da história do Brasil, né? Que lembra que eu conversei com vocês. O rei Dom João VI foge da Europa para cá, vem se esconder aqui do Napoleão, medo do Napoleão, vem para cá. E aí ele começa a fazer uma série de coisas aqui que vai garantir, vai acabar como consequência, né, fazendo com que o Brasil vire um país independente, né? Então o rei Dom João VI vem para cá, cria banco, cria castelo, cria prédio, cria repartição do governo, cria biblioteca, cria jornal, traz um monte de gente inteligente, vai tentar fundar a faculdade aqui, não consegue, mas funda um monte de escola. E aí o que acontece? Quando ele volta para Portugal, o Brasil já está bem, se virando bem sozinho, e Portugal está destruído, né? Então, o que acontece? Ele deixa o filho dele, o Dom Pedro I, aqui e volta para Portugal. E uns 2, 3 anos depois disso acontecer, o filho dele, Dom Pedro I, declara a independência do Brasil. O Brasil já está se virando sozinho, né? Então, ter vindo para cá fugido foi uma coisa boa, no fim das contas, para o Brasil, porque garantiu a independência. E aí vai se passar alguns anos, de 1822 até 1889, né, a gente vive um período de monarquia. O Brasil é um país independente administrado por reis. Tá? Então você tem de 1822 até 1832, 33, o rei Dom Pedro I é o nosso rei, o filho do Dom João VI. Tá? Aí acaba o reinado dele. A gente tem um período de 33 a 38, eu acho, que é um período de regência, onde a gente tem regentes governando, ou seja, são nobres que não são o filho do rei, porque o filho do Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II, ele tinha só, acho que, 12 anos, 13 anos, quando o pai dele saiu. Então, eles precisavam esperar o menino atingir a maioridade, né? Eles não aguentaram esperar, né? Tivemos aí, acho que, 2 regentes, né? O mais famoso deles, o regente Feijó, que dá nome à cidade aqui do lado. E aí o filho, Dom Pedro II, com 15 anos, antes de atingir a maioridade penal, o Dom Pedro II assume em 1838, eu acho, e vai governar até 1889. A gente está falando aí de 50 anos, tá? 50 anos, 50 e tantos anos de Dom Pedro II aqui no Brasil. Foi um dos reis que mais governou na história dos reinos, e foi o nosso último rei, porque quando acaba a monarquia no Brasil, em 1889, a gente acaba com esse sistema de reis, né, que é a monarquia. A gente adota a república, que é um sistema de governo onde o povo, né, onde público, república, ou seja, coisa é do povo, o governo era do povo. Então, eu trouxe esse texto que tem no livro didático de vocês. Eu estou sempre tentando trazer o material do livro para vocês, para não parecer que só eu falando e fazendo pergunta, né? É óbvio que tem um embasamento didático aqui dos livros. Então, ele traz 2 textos. Um explica por que o Tiradentes fez tanto sucesso nesse período em especial que a gente estava mudando na transição da monarquia para a república, em 1889. Ele explica, né? O que acontece, gente? O Tiradentes, ele morre lá na época dele. O Tiradentes morreu em 1800, antes da gente conseguir a independência, né? Acho que foi 1810. E o Tiradentes, ele queria a independência do Brasil. Ele era um líder, não era o maior líder, tinha vários outros líderes junto com ele, mas ele era de um grupo de líderes que eram estudados, ricos, inteligentes, influenciados pelos ideais europeus do iluminismo, de liberdade, igualdade, fraternidade. Aí sim, de verdade, ele estava inspirado por esses motivos. E queria a independência do Brasil, principalmente de Minas Gerais, porque Minas Gerais era, naquele período, uma região muito rica. E os caras tinham que pagar muito imposto para o governo, para Portugal, e eles não queriam.
Então, Tiradentes, na época o Brasil era colônia de Portugal ainda, lá em 1800 e pouquinho. Tiradentes é preso, morto em praça pública, enforcado, para todo mundo saber o que acontece com quem desobedece o rei. Ele teve seus pedaços esquartejados, espalhados pela cidade, para todo mundo ver como que é quem desafia o rei. Mas ele virou um mártir, porque ele foi o primeiro cara que ousou dizer que o Brasil merecia ser independente, que a gente não tinha que ficar obedecendo o rei de outro país. Então, em 1889, nota, estou falando isso aí 100 anos depois que ele morre, ele vira um líder, ele vira um exemplo de não obedecer a um rei de outro país. E é por isso que, nesse período da República, ele é usado como a imagem do país. Porque é uma imagem de quem morre, independência ou morte. Morre, mas não aceita ser governado aí, né, ser explorado por outro país. E ele unia o povo, né? Aí depois eu trouxe para vocês, vou tirar aqui minha imagem aqui. Eu trouxe para vocês um textinho que vai falar sobre indígenas e vai falar sobre africanos de uma maneira geral na América, não específico no Brasil, de uma maneira geral na América, comparando com o Brasil também, tá? Então ele começa falando sobre leis, por exemplo, que os indígenas perdem, os indígenas perdem o direito ao território, os indígenas perdem direito à propriedade, os indígenas perdem direito ao plantio, os indígenas perdem direito de ocupação, os indígenas não são cidadãos, não têm direitos, deveres, não votam, não têm palpite, não tomam decisões, não participam das escolhas públicas. Então, a gente está falando aqui, nesse período agora, falando mais especificamente desse período de quando o país se torna uma república, né? Os países da América do Sul, com exceção do Brasil, quando eles conseguem a independência, lá em 1800, alguns em 1820, alguns em 1830, alguns em 1800, todos os países, quando eles conseguem a independência, eles já adotam a república de imediato. Conseguiu a independência, virou república. O Brasil é o único país que adota a independência e continua a monarquia durante aí uns 60 anos, né? Então, a independência traz essa questão da república, e a república, ela é iluminista, porque você está dizendo que o governo tem que ser administrado por todo mundo, porque todo mundo é igual. Agora, se todo mundo é igual e o país está independente, é óbvio que tem que acabar a escravidão nesses lugares. Então tem um mapa aqui mostrando para vocês, ó. Por exemplo, no Chile, a escravidão acabou em 1820, no México, 29, na Bolívia, 31. Tá vendo? É uma linha do tempo de quando os países da América, tirando o Brasil, conseguem independência. Nota que o último, né, o mais retardado, mais tardio para conseguir declarar a independência foi Cuba, em 1886. Aí você fala assim, professor, que país horrível é esse, Cuba, hein? Que só declarou independência em 1886, por isso que eles são essa porcaria. E, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O Brasil declarou independência em 1888, 2 anos depois de Cuba. Então, a gente está ainda mais retardado do que eles na declaração da independência, né? Não tem muito a ver com se um país é bom ou se é ruim o ano que ele declarou a independência. É claro que os Estados Unidos declararam a independência em 1780. Ou, declarou o fim da escravidão nessa época. E o Brasil, 100 anos depois. É óbvio que os Estados Unidos hoje é um grande país, tem muito a ver com isso, e o Brasil é um país, né, que sofre aí, vive cambaleando por causa disso. Mas não é só isso, né? Não é só declarar independência, escravidão, pronto, já era. Mas é interessante a gente pensar que o Brasil foi depois de todos esses países aqui, né? E que o fato da gente ter continuado monarquia contribuiu para que a escravidão continuasse, né? Bem, enfim, a grande informação que ele traz aqui, além de toda essa exploração, de toda essa forma irresponsável, desumana de se tratar o negro e o indígena, né, nesses países, é que, apesar de tudo, eles deixaram riquezas para nós, culturais. Então, você tem o exemplo aqui da música. Não tem uma música na América do Sul, estou falando aí dos outros países da América do Sul. Vocês que gostam do reggaeton, o funk, por exemplo, todas as músicas que tocam nesse país, eles têm uma influência africana, seja a batida do tambor, seja o pandeiro.
seja o tempo, o ritmo, a dança, o fato de dançar e mexer e tal, é uma coisa que não é europeia isso. É uma coisa que vem do africano, né? É, e, e é muito rico isso no Brasil, né? Você tem aqui, ó, um pouquinho da música, músicos cubanos, né? Enfim, né? Aqui o texto está explicando sobre isso, e aí ele traz umas perguntinhas, ó. A independência trazia a palavra liberdade, oriunda do ideal iluminismo. Na sua opinião, a liberdade foi aplicada para a população negra e indígena dos países independentes? Não, porque muitos deles declararam independência e continuaram com a escravidão, inclusive o Brasil. O Brasil declarou independência em 1822 e continuou com a escravidão até 1888, né? Então, o que você tem que escrever aqui? Né? É na sua opinião, mas eu estou explicando para vocês. O iluminismo, ele traz liberdade só se a escravidão acabar também. Não adianta você trazer independência para um país, dizer que o país é livre, se dentro do país tem escravo, né? Não faz sentido. Uma coisa diverge, não bate com a outra, né? Enfim, a reflexão dessa questão é essa. Na sua opinião, a liberdade foi aplicada de igual maneira? Não foi, né? Nem no Brasil, nem nos outros países. Ela só vai ser aplicada de igual maneira quando a independência do país e o fim da escravidão chegar junto. Porque não adianta fazer um e não fazer o outro, né? Faça uma pesquisa. É o que eu fiz. Faça uma pesquisa sobre o grupo indígena Cangangue. Alguns vão encontrar tudo junto, alguns vão encontrar com apóstrofe, alguns vão com hífen. Um vai estar escrito Gangang, outro vai estar escrito Kang, Gang. Enfim, é o mesmo povo, tá? Eles viviam aqui, onde a gente vive hoje, em Prudente, na Álvares Machado. Inclusive tem relíquias, né? Não é relíquias que falam, é vestígios históricos encontrados na região aí de Machado de que essa tribo morou aí. A rodovia Raposo Tavares era uma era uma trilha que esses índios usavam, que virou uma estrada, né? Qual a mão de obra foi predominante na América Espanhola e qual foi predominante na América Portuguesa? E isso é uma questão importante para vocês, jovens. Mas na América Espanhola, se vocês prestarem atenção aqui no texto, vocês vão ver que na América Espanhola não teve tanto índio, ou não teve tanto negro, foi mais índio, né? Então é mais fácil para o Chile, México, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Equador, Argentina, Peru, Venezuela, Paraguai, Porto Rico e Cuba, que são esses... Tirando Cuba, né? Cuba não, mas todos os outros, a maioria dos outros países, eles tinham poucos escravos, então foi fácil declarar a independência, né? Ou declarar, desculpa, o fim da escravidão, porque eram poucos. Aqui no Brasil, 80% da economia era de escravos, era movida a trabalho escravo, que eram os fazendeiros. Então, por isso eles não queriam acabar com a escravidão. Por isso que a escravidão demora tanto tempo para acabar aqui no Brasil e é por isso que ela demora tanto tempo em Cuba. Você vai ver aqui que em Cuba, Cuba tinha metade de todos os escravos que a Espanha trazia para a América Espanhola, né, que era a América que a Espanha dominava, metade dos escravos estava em Cuba. E Cuba é uma ilhazinha desse tamanho, né? Enfim. Então, tem diferença sim, né? Nós aqui na América Portuguesa teve muito mais trabalho escravo do que na América Espanhola. Na América Espanhola foi mais trabalho indígena, tá bom? E aí, por último não, quase por último, por penúltimo, eu trouxe um textinho do Uruguai, que é para vocês... tem duas perguntas aqui que é muito fácil de responder, né? No Brasil, os negros são minoria. Aqui está falando sobre o preconceito que os negros sofrem no Uruguai. Então, nota que interessante, no Uruguai os negros são 10% da população, igual lá nos Estados Unidos, que eles são 20%. Aqui no Brasil, não. No Brasil, os negros são 60%. Os negros são maioria da população no Brasil. Mas nos Estados Unidos, no Uruguai, eles são minoria. Então, como minoria, eles sofrem mais preconceito, porque tem mais branco otário idiota, fazendo piada idiota ou sendo racista, do que tem aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, né? Por isso que é comum nos jogos de futebol você ver, infelizmente é comum, né? Uma coisa que devia acabar, mas são os times da Argentina e do Uruguai são os times que mais caem nessa aí de ser racista, porque eles são países que têm poucos negros, né? Por isso eles não estão acostumados. Não é igual aqui no Brasil, que tem essa diversidade de população. E aí ele traz uma outra pergunta, antes da gente passar para o próximo, que é o seguinte, ó, o que há em comum entre o Uruguai e o Brasil? Você acredita que esse fator está ligado ao racismo presente nos dias atuais?
Lê o texto que vocês vão descobrir, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto no Uruguai quanto no Brasil, falar o que tem em comum. Os negros vieram escravizados como sujeitos piores, menos importantes, menosprezados, explorados, né, maltratados. Então isso meio que explica um pouquinho de por que que eles sofrem desse jeito ainda hoje, tá? O Dia da Bandeira no Haiti. O Haiti, gente, ele é um país que tem uma história muito legal, né? Muito legal. Por quê? Eu não vou ler o texto com vocês, mas leiam, por favor, esse texto é o texto mais importante do roteiro. O Haiti, ele tem uma história que tinha tanto negro escravizado na ilha do Haiti, né? Haiti é uma ilhazinha pequenininha, mas teve tanto negro escravizado, né? Tanto negro escravizado, que teve uma hora que os negros eram 90% da população e 10% era branco, safado, né? Explorando, escravizando eles. Então, os negros do Haiti, que eram todos do mesmo país da África, eles se juntaram, conversaram entre eles, tal, não sei o quê, e simplesmente expulsaram os brancos da ilha. Eles chegaram, mataram, expulsaram, tomaram o poder, pronto, os negros fizeram uma revolução, né? Assumiram o poder e se autogovernaram sozinhos. É óbvio que todos os países vizinhos que eram escravocratas, que eram países de brancos, que gostavam de escravizar e oprimir, eles boicotaram o Haiti. O Haiti é um país pobre até hoje porque ninguém faz acordo com eles, ninguém empresta dinheiro para eles, ninguém ajuda a desenvolver a economia deles. Se tem um rico pensando em investir entre o Brasil, que é um país racista, e o Haiti, que não é um país racista, eles investem no Brasil, porque aqui vai ter negro ganhando muito pouco para poder trabalhar 18 horas por dia, igual na época da escravidão. Menos direitos, né? Enfim, leia um texto aí que é bem legal. E ele fala assim, ó, utilizando seus conhecimentos, explique por que justamente a bandeira francesa teria sido rasgada no processo de criação da bandeira do Haiti, tá? Pensa nisso aí. Lembra da independência da França que a gente já conversou, né? Que a Revolução Francesa ela trazia o lema liberdade, igualdade e fraternidade, só que todas as colônias dela continuaram sendo escravocratas e escravizando os negros. Então, essa ideia de igualdade até a página 2, né? Até onde convém. Depois do que me convém, aí eu não quero mais ser iluminista, não quero mais pregar liberdade. Aí, fala para você fazer um texto explicando a revolta de São Domingo, a independência do Haiti, a criação da bandeira e o fato do Dia da Bandeira hoje ser celebrado até mesmo por haitianos que vivem em outros países. Pensa nas questões da memória, da identidade, na história daquele país. Finalize o texto respondendo a seguinte questão. Se você vivesse em outro país, você celebraria alguma data comemorativa brasileira? Qual data comemorativa brasileira para você é importante? Pensa nos feriados aí. Qual feriado é importante? Feriado brasileiro. Não estou falando desses feriado comercial, tipo, ai, Dia dos Pais, ai, Dia das Mães, ai, eu quero comemorar lá nos Estados Unidos o Dia dos Namorados. Não, estou falando feriado dos feriados, de verdade. Isso aí não é feriado, isso aí é data para comprar perfume. Estou falando feriado, ou que seja de um fato histórico que aconteceu, ou igual de Tiradentes, que é um personagem histórico. Tá? Qual feriado é importante para você que você comemoraria em outro país? Você está morando lá na França, lá em Chicago, aí você chega e fala assim, ô chefe, hoje eu não vou trabalhar porque lá no meu país é tal feriado. Que feriado seria esse? Por quê? Qual o significado importante ele tem? Gente, na moral, que significado importante os feriados têm? Por que você acha que um feriado é importante? Só para não trabalhar? Será que é só por isso? Tá? Bem, respondam as questões. O professor Lucas está aqui para ajudar vocês no que vocês quiserem. Tenham fé, igual na minha camisa está escrito, tá? Essa é a última atividade do bimestre. Espero que a gente só grave a aula agora depois das férias, tá? Mais um beijão no coração. Espero que vocês fiquem todos bem, tá? E até a próxima.